Eu sou João Amaral, caminhoneiro desde que me conheço por gente. A estrada sempre foi minha segunda casa e a solidão minha parceira. Desde os meus 20 anos, dirijo pelos interiores do Brasil, enfrentando todo tipo de situação, desde tempestades violentas até estradas que pareciam saídas de um pesadelo. Mas nunca pensei que algo realmente me assustaria. Até agora. Essa história aconteceu numa noite quente de outubro. Marta, minha esposa, estava preocupada quando me despedi para fazer uma entrega de última hora. Era uma carga estranha, uma encomenda que precisava ser entregue num lugar remoto, longe de qualquer cidade. A tal Fazenda do Sobrado. Um nome que eu já tinha ouvido antes, mas nunca havia visitado. Alguns colegas falavam desse lugar como se fosse amaldiçoado, mas sempre achei que eram só histórias de estrada, contos para assustar os novatos. Quem tem medo não vive, João, pensei comigo, como fazia sempre que ouvia essas bobagens. O que poderia dar errado? Era só mais uma entrega, eu dizia para mim mesmo. Enquanto dirigia, a noite foi caindo e o calor sufocante daquele dia seco parecia engolir tudo. Não havia uma brisa sequer e a escuridão era absoluta, exceto pelos faróis do meu caminhão cortando a estrada em linha reta. Era o tipo de noite em que até o rádio falha, deixando a solidão se misturar com o som do motor e do asfalto passando debaixo dos pneus. Alguns quilômetros depois de deixar a última cidade para trás, senti uma inquietação se formando. A estrada parecia mais vazia que o normal, até para aquele canto esquecido do Brasil. A cada curva, a sensação de isolamento só aumentava. O céu estava escuro, sem lua, só nuvens pesadas que prometiam uma tempestade. O tempo vai virar logo, pensei, tentando me concentrar no trabalho. Resolvi ligar uma fita cassete antiga, a mesma que eu usava em todas as viagens. Só que dessa vez, até a música, que deveria trazer um pouco de alívio, parecia distorcida. Os acordes saíam errados, como se o próprio som estivesse se afogando no ar denso da noite. O desconforto era difícil de ignorar. A estrada parecia mais longa do que o esperado, e as árvores ao redor formavam silhuetas retorcidas, sombras que dançavam sob o feixe dos faróis. Cheguei a pensar que estava vendo coisas. Besteira, murmurei. Tá calor demais, só isso. Depois de horas de viagem, a estrada começou a mudar. O asfalto acabou e a terra batida tomou seu lugar. O caminhão começou a tremer nos buracos e tive que diminuir a velocidade. A estrada ficava mais estreita, as árvores mais próximas, como se a própria mata quisesse engolir o caminho. Eu sabia que estava perto da fazenda, mas algo me dizia que aquele lugar não era como os outros. E então o rádio, que até então estava mudo, de repente sintonizou em uma frequência. Era uma transmissão fraca, cheia de estática, mas a voz que saía dali era clara o suficiente para me arrepiar até os ossos. Era uma voz grave, lenta, que contava uma história antiga. Mais de 100 anos atrás, nessa estrada, um fazendeiro e sua família desapareceram. Nunca encontraram os corpos. Apenas o som de seus gritos ainda ecoa pela mata. Desliguei o rádio na hora. Eu sabia que essas histórias não passavam de folclore, mas por algum motivo aquela narração me deixou com a mente inquieta. O que será que tinha naqueles caixotes que eu estava levando? Finalmente, depois de mais alguns quilômetros, avistei a entrada da Fazenda do Sobrado. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo com o vento, que de repente começava a soprar com força. Parecia uma cena de filme, mas eu estava ali, na vida real, e tudo o que eu queria era fazer a entrega e sair dali o mais rápido possível. A fazenda estava coberta por mato alto, como se ninguém tivesse passado por ali há anos. As paredes da casa principal, visíveis mesmo à distância, estavam escuras, rachadas, e havia algo na atmosfera que parecia pesado, como se o próprio ar tivesse se tornado difícil de respirar. Desci do caminhão, lanterna na mão, e olhei ao redor. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do vento e do ranger do portão. A luz da lanterna cortava a escuridão, mas não iluminava o suficiente para me deixar confortável. Enquanto caminhava em direção à porta principal da casa, um pensamento passou pela minha cabeça. Se tem alguém aqui, não parece humano. Eu deveria ter voltado para o caminhão. Eu deveria ter dado meia volta, mas não dei. Eu já estive em lugares isolados antes, mas nada como isso. Enquanto atravessava o portão da Fazenda do Sobrado, o vento gelado e o rangido do metal enferrujado faziam cada passo parecer mais pesado. Iluminando o caminho com minha lanterna, segui em direção à casa principal,
Um casarão antigo e mal cuidado, com janelas quebradas e paredes escuras, cobertas por trepadeiras. Minhas botas afundavam na terra macia, que parecia úmida, como se tivesse chovido há pouco tempo, mas não tinha caído uma gota desde que saí de casa. A vegetação estava crescendo descontroladamente ao redor da casa, e as árvores ao fundo pareciam formar sombras que se moviam com o vento. Era uma sensação desconcertante, como se alguém ou algo estivesse observando. Mas mais uma vez eu me obriguei a pensar racionalmente. Deve ser só cansaço. Chega de histórias, João. Faz a entrega e vai embora. Olhando ao redor, percebi que não havia sinal de ninguém. Nenhum funcionário, nenhum caseiro, nem sequer um cachorro. Tudo parecia abandonado. Então decidi descarregar os caixotes por conta própria. Havia um pequeno celeiro ao lado da casa que parecia o lugar certo para deixar a carga. Caminhei até lá e, com algum esforço, consegui abrir a porta de madeira rangente. Dentro, o cheiro de mofo e podridão encheu o ar. A lanterna iluminou o interior do celeiro, revelando ferramentas enferrujadas, teias de aranha e, no fundo, algo que me fez parar no meio do passo. Era uma figura, ou melhor, parecia uma pessoa. Imóvel, com a lanterna tremendo na minha mão, aproximei a luz do que eu achava ser alguém. Um arrepio subiu por minha espinha quando percebi que não era uma pessoa viva, mas uma estátua, ou o que parecia uma estátua, feita de barro. Os detalhes eram assustadores. O rosto, os olhos, a boca. Tudo era tão realista que por um segundo jurei que ela me observava. Virei as costas para aquela coisa, tentando manter o foco na entrega. Fui até o caminhão e comecei a descarregar os caixotes. Mas a cada viagem que eu fazia do caminhão até o celeiro, a sensação de estar sendo vigiado se tornava insuportável. Olhei várias vezes por cima do ombro, esperando ver alguém ali, mas não havia ninguém. Só o vento e as sombras. No caminho de volta, no meio da escuridão total ao redor da fazenda, ouvi algo. Primeiro foi como um sussurro. Pensei que era o vento passando pelas árvores, mas quando me aproximei da casa, o som se tornou mais claro. Era uma voz, baixa e insistente, como alguém tentando me chamar à distância. João. Parecia impossível, mas meu nome foi claramente pronunciado no meio daquele silêncio mortal. Minha primeira reação foi correr, mas minhas pernas não se mexeram. A lanterna falhou por um segundo, e no instante em que a luz voltou, o que vi quase me fez deixar tudo para trás. Lá de pé, no meio do caminho entre o celeiro e a casa, havia uma figura. Não era a estátua. Era alguém ou algo me encarando. Tinha a forma de uma pessoa, mas os contornos eram borrados, como se não estivesse realmente ali. Meu coração disparou, e o suor frio correu pelas minhas costas. Tentei falar, perguntar quem era, mas a voz não saiu. A figura não se mexeu. Estava a uns 20 metros de mim. E a lanterna parecia incapaz de iluminá-la direito. A única coisa que eu sabia era que ela estava olhando diretamente para mim. Não conseguia ver o rosto, só uma presença sombria, imóvel. Quem está aí? Gritei, tentando soar firme, mas a verdade é que meu peito estava apertado e eu mal conseguia respirar. Silêncio. Dei um passo para trás, sentindo a urgência de entrar no caminhão e sair dali. Mas quando me virei para correr, ouvi passos atrás de mim. Não corri mais. Eu disparava para o caminhão, sem olhar para trás. Entrei e fechei a porta com força. O som do motor ligando foi um alívio instantâneo. Acelerei sem olhar pelo retrovisor, mas então, quando já estava quase na saída do portão, algo me fez frear bruscamente. No retrovisor vi o que parecia ser uma criança parada no meio da estrada. Não pode ser. Eu não vi ninguém por aqui. Respirei fundo, tentando me acalmar. Talvez fosse alguém perdido. Mas o que uma criança estaria fazendo sozinha em um lugar como aquele? O suor escorria pela minha testa. Olhei de novo pelo retrovisor e desta vez a criança já não estava lá. Sem perder mais tempo, engatei a marcha e fui embora. Eu sabia que precisava sair daquele lugar, e rápido. Mas conforme dirigia, a estrada parecia errada. As árvores que eu passava antes estavam mais próximas da estrada, e o caminho, que deveria ser reto, começou a parecer distorcido. As luzes dos faróis não iluminavam mais do que alguns metros à frente. Isso é impossível, pensei. Era como se a estrada estivesse se fechando ao meu redor. Mais adiante avistei algo na beira da estrada. Meus olhos não queriam acreditar no que vi. Era a mesma criança de antes, mas agora ela estava parada de costas na lateral da estrada, como se estivesse me esperando. Meu corpo inteiro tremia.
Eu deveria ter acelerado, mas alguma coisa me forçou a diminuir a velocidade. Abri a janela um pouco, tentando dizer algo, mas minha voz falhou de novo. A criança, ainda de costas, não se movia, não respirava, não fazia som algum. De repente, ela começou a virar lentamente em minha direção. Eu ainda estava tentando processar o que tinha acabado de ver quando aquela criança se virou completamente em minha direção. A lanterna do caminhão, mesmo fraca, iluminou seu rosto. Meu coração parou por um segundo. Ela não tinha olhos, ou pelo menos não como os olhos de uma criança normal. Eram duas cavidades negras profundas que pareciam sugar a luz ao redor. O rosto era inexpressivo, mas de uma maneira que me fez sentir um arrepio profundo, como se ela fosse apenas um vazio, uma sombra de algo que um dia foi vivo. Meu corpo todo se paralisou de terror, e por um instante eu pensei que estava vendo uma manifestação da morte em pessoa. Antes que eu pudesse reagir, a figura deu um passo na minha direção e então outro. E por mais que parecesse impossível, cada passo que ela dava em direção ao meu caminhão fazia o ar ficar mais denso, como se uma presença maligna estivesse se aproximando junto com ela. Foi nesse momento que meus instintos finalmente assumiram o controle. Acelerei. Não pensei duas vezes. O caminhão deu um salto para frente. As rodas escorregaram por um instante, mas logo o motor rugiu e a estrada começou a passar sob as rodas. Olhei pelo retrovisor novamente, esperando vê-la desaparecer. Mas ela ainda estava lá, parada no meio da estrada, me observando com aquelas cavidades negras cada vez menores à medida que eu me distanciava. Porém, a sensação de que eu ainda estava sendo seguido não sumiu. O ar no caminhão parecia sufocante. Respirei fundo várias vezes, tentando manter o foco na estrada à frente. A luz dos faróis era meu único ponto de segurança naquele vazio. Foi aí que tudo mudou. De repente, os faróis do caminhão começaram a piscar. Primeiro um leve tremor, depois uma piscada mais longa. Eu não conseguia acreditar. Com o coração disparado, tentei ignorar, mas então eles apagaram completamente por alguns segundos. Fiquei no escuro. Não pode ser. Não agora. Girei o volante tentando manter o caminhão na estrada, mas quando os faróis finalmente voltaram, o que eu vi foi ainda mais assustador. Eu não estava mais na mesma estrada. O caminho que antes era de terra batida, agora parecia um trilho velho e esburacado, cercado por árvores ainda mais próximas e altas. As folhas e galhos quase invadiam o caminho, e o caminhão parecia cada vez mais apertado por aquele cenário sufocante. Era como se a própria mata estivesse tentando me engolir. Isso não faz sentido, murmurei para mim mesmo, meu coração batendo tão forte que eu conseguia sentir o sangue pulsando nos ouvidos. Eu dirigia por aquele caminho há anos, conhecia cada curva, cada buraco, mas aquilo era completamente estranho, como se eu estivesse sendo levado para outro lugar, algum lugar que não deveria existir. Senti o pânico crescendo, mas segui em frente, porque não havia outra escolha. Eu tinha que continuar, sair daquele pesadelo. Foi então que o rádio, que estava desligado, chiou novamente. Eu nem havia tocado nele desde que desliguei a última vez. Uma música antiga, distorcida, começou a tocar. Uma canção de infância que minha mãe costumava cantar para mim, algo que eu não ouvia há anos. O som estava todo errado, como se fosse dado por instrumentos quebrados, mas a melodia era inconfundível. E então a voz voltou. João, você sabe onde está? Engoli em seco, não respondi. Não havia como responder, e mesmo que houvesse para quem eu estaria falando, eu estava sozinho, preso em algum lugar que parecia ser um pedaço distorcido de realidade. Olhei de novo para a estrada à frente e foi quando avistei algo ainda mais perturbador. No meio da estrada, à distância, estava a fazenda. A mesma fazenda de onde eu tinha acabado de sair. Aquela casa decrépita, com suas janelas quebradas e paredes cobertas de trepadeiras, parecia surgir novamente, como se eu nunca tivesse realmente saído de lá. Não é possível. Acelerei mais, tentando escapar, mas quanto mais eu dirigia, mais a fazenda parecia se aproximar. Estava lá, sempre lá, não importava o quanto eu tentasse me distanciar. O portão enferrujado estava aberto, como um convite para o fim da linha. Finalmente, cedi. Parei o caminhão na entrada, o motor ainda roncando como se estivesse exausto da luta contra aquele ambiente sinistro. O silêncio voltou a dominar o ambiente ao meu redor. Senti meu peito se apertar. Um pânico primitivo me tomou. Eu sabia que, se saísse dali, algo terrível aconteceria.
Mas o que mais eu podia fazer? Desliguei o caminhão. Abri a porta e desci, sentindo o peso do meu corpo como se estivesse sendo puxado para baixo. A lanterna, que eu ainda segurava com firmeza, piscou e morreu. Agora dependia apenas da luz fraca da lua que finalmente havia se revelado por entre as nuvens. Caminhei lentamente até a entrada da fazenda, os olhos fixos no portão enferrujado. O som do vento era como um sussurro macabro e o ar parecia cada vez mais pesado. Assim que cruzei o portão, senti uma onda de frio passar pelo meu corpo. O caminho até a casa era curto, mas cada passo parecia um esforço monumental. E então eu o vi. Na varanda da casa à meia luz estava ele. Um homem alto, magro, com roupas antigas e o chapéu de um fazendeiro. Ele me observava imóvel, como se estivesse me esperando. Não podia ver seu rosto com clareza, mas a sombra do chapéu projetada pela luz da lua me dava arrepios. Ele não disse nada, mas algo no fundo da minha mente dizia que aquele homem era o fazendeiro desaparecido das histórias. O mesmo que, segundo a lenda, desapareceu com a família sem deixar vestígios. "Quem é você?" perguntei, mas minha voz saiu fraca, quase sem força. O homem levantou a mão lentamente, apontando para mim. Meu corpo todo gelou. Eu sabia que estava sendo chamado para entrar naquela casa, e meu instinto gritava para eu correr de volta para o caminhão. Mas, por algum motivo, meus pés não obedeciam. Com passos lentos e hesitantes, aproximei-me da varanda, sentindo o peso do terror em cada movimento. Assim que subi o primeiro degrau, o som de um relógio antigo ecoou pela noite. Um sino distante, como aqueles de igrejas velhas marcando o tempo. E então o fazendeiro se virou, lentamente entrou na casa, deixando a porta aberta atrás de si. Ele não disse nada, mas o convite estava feito. Tudo em mim gritava para eu ir embora, mas meu corpo, como que sob o controle de algo muito maior, entrou na casa. Quando cruzei a porta da casa, o mundo ao meu redor pareceu mudar. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Um odor forte de mofo e podridão, como se aquele lugar não tivesse visto vida há décadas. A madeira do piso rangeu sob meus pés, e a escuridão no interior da casa era quase palpável. Minha lanterna estava morta, então dependia apenas de um fraco raio de luz que vinha da lua, entrando por uma janela suja e coberta de teias de aranha. Olhei ao redor. O interior estava completamente abandonado, como se ninguém tivesse passado por ali em anos, talvez décadas. As paredes estavam descascadas, com marcas escuras que se assemelhavam a manchas de umidade, ou algo pior. No fundo da casa, uma escada levava ao segundo andar, e a porta que o fazendeiro havia atravessado estava aberta, balançando levemente com o vento. Cada parte do meu corpo queria sair dali, mas algo, talvez a curiosidade misturada com o medo, me fazia seguir em frente. Passei pelo corredor estreito, com quadros antigos pendurados nas paredes, mas os rostos nas pinturas estavam manchados, desfocados, como se o tempo tivesse apagado suas identidades. Um arrepio percorreu meu corpo, como se a casa estivesse me observando, estudando meus movimentos. Quando cheguei à base da escada, olhei para cima. O segundo andar estava envolto em uma escuridão ainda mais densa. Não havia sinal do fazendeiro, mas eu sabia que ele estava lá. Eu podia sentir sua presença, pesada, silenciosa, aguardando. "Você não devia estar aqui", sussurrou uma voz fraca atrás de mim. Virei-me no instante, mas o corredor estava vazio. No entanto, o som... Eu tinha ouvido claramente, meu nome, antes e agora aquilo. Não estava mais sozinho. Algo estava ali comigo, algo que eu não conseguia ver. O suor frio começou a escorrer pela minha testa, e meu coração batia tão rápido que parecia prestes a saltar do peito. Não era o tipo de medo que você sente ao enfrentar um perigo conhecido. Isso era diferente. Era um pavor irracional, primitivo. Eu preciso sair daqui, pensei, mas minhas pernas não obedeciam. Fui subindo os degraus, cada passo rangendo como se a madeira estivesse prestes a ceder. A sensação de ser observado aumentava a cada metro. Cheguei ao topo da escada e à minha frente havia um longo corredor com várias portas. Cada uma delas fechada, exceto por uma no final, entreaberta, de onde vinha uma fraca luz amarelada. Ao me aproximar, o cheiro de podridão se intensificou. Meu estômago revirou e precisei cobrir o nariz com a manga da camisa para não vomitar. Era como se o ar dentro daquela casa estivesse apodrecendo junto com as paredes. Quando cheguei à porta entreaberta, hesitei. O que eu veria lá dentro? Mas eu não tinha outra escolha. Empurrei a porta devagar e ela se abriu com um rangido longo e perturbador.
O quarto era pequeno, iluminado apenas por uma vela fraca em cima de uma cômoda antiga. E ali, no meio do quarto, estava ele. O fazendeiro, agora completamente visível, sentado em uma cadeira de balanço. Ele não se mexia, apenas balançava lentamente para frente e para trás, com os olhos vazios fixos na parede à sua frente. A luz fraca da vela criava sombras dançantes em seu rosto, e por um momento me perguntei se ele realmente estava vivo. Tentei falar, mas minha garganta estava seca. Fiquei ali parado, sem saber o que fazer. Então, sem aviso, ele falou. Mas a voz que saiu não era humana. Era rouca, distorcida, como se viesse de um lugar muito distante. Ela ainda está aqui, esperando. Quem? Eu finalmente consegui perguntar, minha voz quase falhando. Ele não respondeu. Apenas balançava para frente e para trás, seus olhos vazios me atravessando. A sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer se tornou insuportável. Eu sabia que precisava sair dali, mas ao tentar dar um passo para trás, a porta atrás de mim se fechou com um estrondo. Eu estava preso. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor lá fora. Não eram passos comuns, mas algo arrastado, pesado. Olhei para a porta fechada, meu coração disparando. Os passos se aproximavam, cada vez mais altos, como se algo estivesse vindo direto na minha direção. A vela tremulou e a luz quase se apagou. Olhei para o fazendeiro, esperando que ele dissesse algo, mas ele apenas continuava balançando. Era como se ele não tivesse consciência do que estava acontecendo ao redor. O som dos passos ficou mais perto, e então parou bem do outro lado da porta. O silêncio que seguiu foi ainda pior do que o som dos passos. Algo ou alguém estava lá, e eu não queria descobrir o que era. O pânico tomou conta de mim, e comecei a procurar desesperadamente por uma saída. Mas o quarto era pequeno, e as janelas estavam fechadas com tábuas grossas e apodrecidas. De repente, a porta foi arrombada com força. Algo entrou no quarto, uma presença sombria e sufocante, mas eu não conseguia vê-la claramente. Tudo o que eu sabia era que o ar ficou ainda mais pesado, e meu corpo começou a tremer involuntariamente. Aquela coisa, seja lá o que fosse, parecia preencher o espaço ao redor. O fazendeiro finalmente parou de balançar e levantou a cabeça lentamente, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia ver. "Ela vem te buscar", disse ele. Sua voz agora um sussurro gélido. "Ela está aqui." A vela finalmente se apagou e o quarto mergulhou na escuridão completa. Fiquei paralisado por um momento, sem saber o que fazer. Minha mente gritava para eu correr, mas para onde? Eu estava preso, sem saída. Foi então que senti algo tocar minha mão. Um toque frio, gélido, que imediatamente fez meu corpo congelar de medo. Era uma mão, pequena, mas com dedos finos e ossudos. A mesma sensação que tive ao ver a criança na estrada. Aquela coisa estava aqui. Com um grito, puxei minha mão e corri em direção à porta, mesmo sem enxergar nada. Eu sabia que precisava sair daquele quarto. O fazendeiro, a presença, tudo estava se fechando ao meu redor. Quando consegui abrir a porta, corri pelo corredor sem olhar para trás. Desci as escadas tropeçando, quase caindo, mas continuei correndo, sentindo o ar pesado e frio perseguindo-me, como se algo estivesse à espreita logo atrás de mim. Cheguei à porta principal e, com um pouco de força que me restava, a escancarei. O vento frio da noite me envolveu e eu corri para o caminhão sem olhar para os lados. Entrei no caminhão, liguei o motor com as mãos trêmulas e acelerei o mais rápido que pude. O caminho de volta parecia ainda mais distorcido, mas eu só queria fugir dali. Mas enquanto dirigia, algo me dizia que aquela fazenda, aquela presença, não ficaria para trás. O motor do caminhão rugia, mas mesmo com a potência ao máximo, eu sentia que não estava indo rápido o suficiente. Meu coração batia acelerado, o suor escorria pelo meu rosto e minhas mãos tremiam no volante. Eu já não sabia se estava indo na direção certa. Tudo ao redor parecia deformado. As árvores à margem da estrada se dobravam de maneira antinatural, como se o mundo inteiro ao meu redor estivesse se distorcendo. Olhei pelo retrovisor, tentando afastar a ideia de que estava sendo seguido, mas não pude evitar. O que vi quase me fez perder o controle do caminhão. Lá na distância, flutuando no meio da estrada, estava ela. A criança de olhos vazios que eu tinha visto mais cedo me observava imóvel, como uma mancha negra no meio da escuridão. Só que agora, à medida que eu acelerava, ela não desaparecia. Na verdade, parecia estar cada vez mais próxima, mesmo que eu dirigisse a toda velocidade. Isso não pode estar acontecendo, eu disse a mim mesmo,
mas no fundo sabia que era real. Aquilo não era uma alucinação. Eu estava preso em algo muito maior, algo que eu não entendia e de que não conseguia escapar. O rádio, que antes estava desligado, chiou de novo, e uma voz distorcida saiu dos alto-falantes. Era a mesma voz grave de antes, só que agora parecia mais clara, mais próxima. Você achou que poderia escapar, João? Aquela voz conhecia meu nome. Isso só tornava tudo mais aterrorizante. Tentei desligar o rádio, mas ele não respondia. Era como se o próprio caminhão estivesse sendo controlado por aquela presença sombria. Tentei focar na estrada à frente, mas quando meus olhos se voltaram para o retrovisor novamente, o que vi me fez quase gritar. Ela estava agora dentro do caminhão. Lá, sentada no banco do passageiro, estava a figura da menina. Seus olhos eram 2 buracos negros, vazios, e seu rosto pálido era inexpressivo. O medo que tomou conta de mim era tão intenso que meu corpo simplesmente congelou. Eu não conseguia mais respirar direito. Meu peito estava apertado e um arrepio profundo percorreu minha espinha. Por quê? Por que você está fazendo isso? Minha voz saiu entrecortada, trêmula. Ela não respondeu. Só ficou ali, me olhando com aqueles olhos que não tinham vida, mas que pareciam sugar toda a luz ao redor. O caminhão, que antes parecia tão poderoso, agora parecia um túmulo em movimento. E então, com um movimento quase imperceptível, a criança virou a cabeça lentamente em minha direção. Sua boca, antes fechada, começou a se abrir. Um som estranho e distorcido saiu de seus lábios, uma risada baixa e perturbadora que fez meus ossos gelarem. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Soltei o volante e, num ato de puro desespero, tentei abrir a porta do caminhão. Não havia lógica no que eu estava fazendo, como se eu pudesse escapar correndo no meio daquela estrada deserta e deformada. Mas minha mente já não funcionava direito. Eu precisava sair dali, precisava fugir de qualquer maneira. A porta não abriu. Puxei a maçaneta com toda a força, mas ela estava presa. O som da risada da criança se intensificou, ecoando dentro da cabine. Era uma risada cheia de maldade, como se ela estivesse se divertindo com o meu desespero. Olhei para frente, tentando voltar a focar na estrada, mas o que vi me fez perder o controle por completo. No meio da estrada, de pé, estava o fazendeiro. Imóvel, com o chapéu cobrindo parcialmente seu rosto, ele ergueu a mão lentamente, apontando diretamente para mim. A última coisa que me lembro antes do impacto foi o som ensurdecedor da buzina do caminhão. O volante escapou das minhas mãos e tudo aconteceu em um piscar de olhos. O caminhão derrapou. A sensação de gravidade se inverteu. O mundo girou ao meu redor enquanto o caminhão saía da estrada, capotando. O barulho de metal retorcido e vidro quebrando invadiu meus ouvidos, e meu corpo foi jogado contra as paredes da cabine com uma violência brutal. Não consegui pensar em mais nada. Não consegui gritar. O impacto final veio com um baque surdo, e então tudo ficou em silêncio. Acordei com um gosto metálico na boca. Estava deitado de lado, preso no cinto de segurança, e o caminhão estava tombado em algum lugar fora da estrada. O som do vento soprando pelas janelas quebradas era o único som ao meu redor. Meu corpo todo doía. Sangue escorria pela minha testa e eu mal conseguia mover meus braços, mas o terror que sentia era ainda pior do que a dor física. Eu estava vivo. Mas isso não parecia importar. Com esforço, soltei o cinto de segurança e caí no chão da cabine. Engatinhei para fora pela janela quebrada, meu corpo tremendo de exaustão e medo. Lá fora o ar estava gelado e a paisagem ao redor era desoladora. Eu estava em algum lugar no meio do mato, longe de qualquer civilização. A estrada, que antes parecia interminável, estava agora oculta pela escuridão. Eu precisava me levantar. Precisava fugir. Mas enquanto tentava me mover, ouvi um som que fez meu coração parar. Passos. Passos lentos, arrastados, vindo em minha direção. Levantei a cabeça lentamente e, no meio da escuridão, avistei a figura que eu temia. O fazendeiro. Ele estava vindo em minha direção, com aquele andar lento e pesado, seus olhos sombrios fixos em mim. Cada passo que ele dava parecia trazer o peso de um século inteiro de sofrimento e morte. Eu tentei me levantar, mas minhas pernas não obedeciam. Eu estava acabado, exausto. Sabia que não havia mais para onde correr. Ele se aproximou. Parou a poucos metros de mim e dessa vez não falou nada. Não precisava. Eu sabia o que aquilo significava. Sabia que meu destino estava selado. A última coisa que vi foi a mão dele se estendendo em minha direção, e então tudo ficou escuro.
Alguns dias depois, o caminhão de João Amaral foi encontrado tombado em uma área isolada no interior do Brasil. A polícia local informou que o veículo saiu da estrada e capotou várias vezes antes de parar. O corpo de João foi encontrado alguns metros longe do caminhão, sem sinais evidentes de luta, mas com uma expressão de puro terror congelada em seu rosto. Não havia evidências de outra pessoa no local, e a causa da morte foi oficialmente atribuída ao acidente. No entanto, os moradores da região, ao ouvirem a notícia, sussurraram entre si. Eles sabiam das histórias. Sabiam da fazenda e do que acontecia com aqueles que se aproximavam demais. João Amaral, como outros antes dele, havia se tornado parte de uma lenda que continuaria a crescer. Uma história de medo que seria contada entre os caminhoneiros e habitantes da região por muitos anos. A notícia da morte de João Amaral correu rápido pelos pequenos vilarejos do interior do Brasil. O corpo do caminhoneiro foi encontrado por fazendeiros locais que passavam pela estrada em busca de gado perdido. Eles disseram à polícia que o caminhão de João estava tombado de uma maneira estranha, como se tivesse saído da estrada por um motivo inexplicável. Nada parecia fazer sentido. A polícia tratou o caso como mais um trágico acidente de trânsito, algo que não era incomum naquela região cheia de estradas precárias e pouco sinalizadas. No relatório, constava que João provavelmente perdeu o controle do veículo, capotou várias vezes e foi lançado para fora da cabine. Mas os detalhes não batiam. Quando os socorristas encontraram o corpo, a expressão no rosto de João não era de dor, mas de puro terror. Seus olhos estavam arregalados, a boca entreaberta, como se ele tivesse visto algo inimaginável nos últimos momentos de sua vida. As autoridades locais tentaram não dar muita atenção a isso, preferindo concluir que o choque do acidente foi o responsável pela expressão de pânico congelada em seu rosto. Porém, os moradores da região, aqueles que conheciam a história da fazenda do Sobrado, sabiam que havia algo mais por trás do que aconteceu com João. Dona Conceição, uma senhora idosa que vivia numa casa simples à beira da estrada, foi uma das primeiras a ouvir as notícias. Quando soube onde o caminhão de João foi encontrado, ela só balançou a cabeça, murmurando para si mesma. Eu avisei. A estrada não perdoa quem desafia o que não entende. Ela sabia que João havia sido mais uma vítima da fazenda. Havia algo de errado naquele lugar, algo que assombrava o solo onde a casa havia sido construída. Ninguém sabia ao certo o que aconteceu ali tantos anos atrás, mas as histórias eram sempre as mesmas. Pessoas desapareciam, caminhoneiros que faziam entregas para aquela fazenda não voltavam, ou voltavam mudados. Alguns diziam que era a alma do fazendeiro que ainda vagava por ali, em busca de redenção ou vingança por algo terrível que havia acontecido à sua família. Outros acreditavam que o próprio lugar estava amaldiçoado, uma terra contaminada por uma presença maligna que se alimentava do medo daqueles que se aproximavam demais. Os dias se passaram, e a morte de João rapidamente se tornou parte de uma nova lenda entre os caminhoneiros que cruzavam aquelas estradas desertas à noite. Seu nome foi adicionado à lista de desaparecidos misteriosos ou mortos em circunstâncias estranhas perto da fazenda do Sobrado. Seus amigos mais próximos, ao saberem do que aconteceu, recordavam de conversas que haviam tido com João. Ele era um homem cético, nunca acreditou nas histórias da fazenda, chamando-as de lendas bobas. Mas agora, com ele morto, eles não podiam deixar de pensar que talvez houvesse algo mais por trás daquelas fábulas antigas. Lucas e Juliana, os filhos de João, sofreram profundamente com a perda do pai. Marta, sua esposa, ficou arrasada, sem entender como um homem experiente como João, que conhecia tão bem aquelas estradas, poderia ter se envolvido em um acidente tão fatal. Para a família restavam apenas as lembranças, o caminhão destruído e a sensação de que algo havia sido tirado deles de maneira cruel e inexplicável. Lucas, o mais velho, começou a questionar as circunstâncias da morte do pai. Ele ouvia as histórias sobre a fazenda, sobre a estrada e os desaparecimentos, e não conseguia aceitar que tudo aquilo fosse mera coincidência. Contra a vontade da mãe, ele decidiu investigar o que realmente havia acontecido naquela noite fatídica. Foi até a delegacia, perguntou aos policiais, falou com os fazendeiros que haviam encontrado o corpo, mas ninguém parecia querer lhe dar respostas claras. A única coisa que ouviu foram sussurros sobre o lugar onde seu pai morreu.
Quanto mais ele investigava, mais Lucas se deparava com histórias sobre a fazenda do Sobrado. Eram contos antigos, passados de geração em geração, histórias que falavam de uma entidade que habitava o local, que atraía e destruía aqueles que ousavam cruzar seus domínios. Mas mesmo com todas essas informações, Lucas nunca encontrou uma resposta definitiva. O medo e a incerteza continuavam a rondar sua mente. E assim como seu pai, ele sentiu a presença daquela estrada amaldiçoada, marcando sua vida para sempre. Nos anos que se seguiram, a fazenda continuou a ser evitada por aqueles que conheciam sua história. Mas de vez em quando, novos caminhoneiros eram enviados para fazer entregas lá, sem saber o que os aguardava. A história de João Amaral, o caminhoneiro que desafiou a escuridão e não voltou, era apenas mais uma entre tantas que alimentavam o mistério e o medo daquele pedaço esquecido do interior do Brasil. Alguns diziam que em noites de tempestade era possível ver os faróis de um caminhão solitário cruzando a estrada perto da fazenda, dirigindo sem rumo, eternamente preso no que parecia ser uma estrada sem fim. Outros, mais corajosos, afirmavam ouvir ao longe o som de uma risada infantil, misturada ao rugido de um motor que nunca se apagava. E assim, a lenda continuava viva, crescendo cada vez mais nas sombras. Se você chegou até aqui, é porque ama boas histórias de terror. Então não perca tempo, inscreva-se agora e ative o sininho para ser parte dessa comunidade que está crescendo a cada dia. Sua inscrição é o que nos motiva a continuar trazendo essas histórias exclusivas e arrepiantes só para você. Deixe seu gostei e assim você estará contribuindo para que mais relatos venham por aí.